Eu tô rindo à toa, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Vamos ver aqui este corte da imprensa falando do Mengão, campeão da Supercopa. Você tá feliz? Você tá contente? Comente aqui. Quero saber, hein, cara. Eu tô feliz pra caramba. Desde ontem, rindo à toa. Mengão tá jogando muito. Temos técnico. É isso aí. Vamos acompanhar aqui este corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos bater daqui a pouco, sabe quanto? 110 mil inscritos. Galera, de ontem para hoje, ó, decolamos, hein? Tamo juntos. Este é o canal 2, o canal Marcos Flá. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Campeão da Supercopa do Brasil. Vamos lá, números do Filipe Luiz desde que estreou, e aí o título da nossa tela é Seguindo os Passos de Jorge Jesus. Por quê? Porque são 18 jogos até aqui, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Uma derrota apenas, o aproveitamento é 75,9%, 30 gols marcados, 12 sofridos, títulos Copa do Brasil 2024, Supercopa do Brasil 2025. É a comparação com o Jorge Jesus de título versus derrotas, né? Flamengo de Jorge Jesus teve 4 derrotas, time principal, e 5 títulos. O do Filipe Luiz, 1 derrota e 2 títulos. O pessoal fica nervoso, né? Fica, mas que isso, estão se empolgando demais. Mas é a verdade, tá aí. E os números não nos deixam mentir. Boa noite para os nossos comentaristas. Você pegou a referência das últimas frases do Pedro na matéria, André Kfouri? Sim. Pegou? Boa noite. Da Joelma? Do Bater Cabelo? Eu fui obrigado a fazer isso, né? Para saber do que se tratava, né? Poder participar do debate. Poder participar do debate é ótimo. Ótima noite a todos. Gustavo, Grande Felipe, André. fãs de esportes. E Marcela, de volta de férias. E a torcida do Flamengo feliz. Não é, eu ia dizer, não é normal um time estar nesse momento da temporada no nível que o Flamengo está, mas, afinal de contas, a gente viu. Na rodada do Campeonato Estadual, no outro fim de semana, o Flamengo já tinha feito uma ótima apresentação. Ah, mas o estadual. Ah, mas o nível dos adversários. Ah, mas a escalação. Ah, né? Você tem muitas variáveis e você pode falar, ah, mas é um jogo contra um time, claro, muito mais fraco. E aí o Flamengo enfrenta o campeão brasileiro, campeão sul-americano, ok, com muitos jogadores tendo ido embora, uma comissão técnica que também não está mais, então é um Botafogo muito diferente, mas o Botafogo jogou com o Fluminense pelo estadual e fez um jogo muito bom. Dá para você falar que a temporada começa de uma maneira um pouco conturbada, não há um treinador definitivo, os jogadores que saíram eram muito importantes, não houve reposição, mas o Flamengo não houve tanto jogo assim na final da Supercopa, ou seja, na Supercopa, porque o Flamengo não deixou. Então o Flamengo dominou o Botafogo do ponto de vista defensivo quando não tinha bola, dominou o Botafogo quando teve a bola, jogou à sua maneira, mostrou-se estar muito bem treinado numa sequência do que aconteceu no ano passado. Então é uma continuidade da temporada que o Filipe Luiz e o grupo de jogadores fecharam no ano passado com o título de Copa do Brasil e as últimas rodadas do Brasileirão, fazendo o torcedor acreditar que 2025 seria um ano em que as coisas iriam partir dali, daquele nível de atuações, daquele nível de cobrança por parte da comissão técnica e desempenho dos jogadores. E é o que a gente está vendo. É muito pouco ainda. A gente está falando de um jogo contra o Botafogo, mas foi uma demonstração de superioridade, isso sim. Isso eu posso falar, acho que as pessoas concordam. Não é normal. Entre dois times que deveriam ser equilibrados, né? Por mais que haja diferenças agora, mas o jogo foi muito mais desbalanceado a favor do Flamengo do que a gente imaginava que seria. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Vamos falar desse Filipe Luiz, da empolgação da torcida com o Filipe Luiz e o número que remete ao Jorge Jesus. Não precisa de nada para a gente lembrar do Jorge Jesus do Flamengo e a torcida também, né? Os números trazem essa lembrança direta, mas eles ficam ainda mais relevantes, essa matemática
tem quem fale que os números são frios. Esses números eles ficam mais quentes porque eles não representam só algoritmos. Eles representam o que o Flamengo vem jogando. Então, o Felipe Luiz vem construindo esse retrospecto através de resultados com performance. Eu acho que isso é muito importante. A gente fala muitas vezes que final não se joga, final se ganha. Mais importante do que jogar bem é vencer troféus, que finais são feitas para serem vencidas. Isso vale para a maioria dos campeonatos. Especificamente para a Supercopa, eu vejo o contrário. O Flamengo ser campeão da Supercopa importa pouco para a temporada do Flamengo. É um título que vai fazer pouquíssima diferença na nossa avaliação sobre a temporada. Ela não será nem boa, nem ruim pelo que aconteceu na Supercopa. Mas o jogo que o Flamengo fez, para mim, é mais importante do que o troféu que o Flamengo venceu. Porque o jogo, ele conversa com aquilo que o Flamengo vem fazendo quase que sistematicamente desde que o Felipe Luiz assumiu. Talvez para o Felipe individualmente, que é um cara em começo de carreira, colocar lá mais um troféu na sua galeria seja importante agora. Mas para o trabalho, para o Flamengo, para a temporada, mais importante do que ter erguido o troféu é ter vencido como venceu mais um jogo. É construir esse trabalho da maneira que vem sendo construído, que as coisas não acontecem por acaso. O Flamengo vem buscando padrões, repetindo padrões. E quando a gente pensa, quando se traz a comparação com os números de 2019, a comparação não é feita só na matemática. Primeiro porque o Felipe Luiz fala do Jorge Jesus, se refere a ele como o melhor, sempre que pode. E segundo, porque a gente vê o Flamengo buscando alguns comportamentos em campo que remetem a 2019, como, por exemplo, voltar a jogar num 4-4-2, diferente daquele que o Dorival usou como o campo losango. Então, ontem, Bruno Henrique e Plata como atacantes, com o Gerson de novo aberto pela direita, com o Michael aberto pela esquerda, com o Pulgar de la Cruz por dentro, e depois com as variáveis de toda essa movimentação. Então, assim, para mim, mais relevante do que o troféu, porque para mim ele não é tão relevante, ele é muito pouco relevante, mas como o Flamengo jogou de novo, como este Flamengo do Felipe joga, é a mensagem. E é por isso que eu acredito num ano forte, porque esse time quase sempre joga muito bem. Eu queria te ouvir também, André, sobre o Felipe Luiz. Primeiro, sobre o trabalho, se realmente é algo que empolga nesse começo. E segundo, sobre a figura e o que ele representa, né? As entrevistas são geralmente muito completas. Sim. E eu me atenho a uma resposta de ontem, que é quando ele fala do Alcaraz saindo, e daí ele cita, ele por conta própria, cita nominalmente jogadores e o que ele observa. Ou seja, é uma entrevista que costuma ser completa, evita polêmica, muito claro, não fica dúvida. Sim. Então, dentro e fora de campo, se ele empolga nesse começo, e você me entende. Totalmente, claro. Ontem ele deu um show na entrevista de novo. Em quase todas as entrevistas do Felipe Luiz, ontem eu falei isso no Linha de Passe, tem um ou dois momentos que você ouve o que ele falou e você fala assim, ele falou isso mesmo? Porque a gente está tão acostumado, e aí cada treinador age na entrevista coletiva como acha que deve, né? Tem aqueles técnicos que têm uma, como que se falava? Estratégia de comunicação, que é não responder perguntas, né? Alguns mais da velha guarda, você perguntava sobre laranjas, eles respondiam sobre bananas e seguia uma conversa de malucos que não ia a lugar nenhum. Há outros treinadores que acham que o quanto menos eles falarem ali a respeito do seu time, melhor, porque as informações hoje elas estão aí e isso vai acabar voltando para persegui-los, porque o meu time, eu guardo as 7 chaves e tal. O Felipe deixou claro como foi a conversa dele com o Alcaraz. Elaborou como foi a conversa dele com o Fabrício Bruno. Falou sobre o Wesley, a seguinte frase, esse menino daqui a pouco vai escolher onde vai jogar. Ou seja, ele tirou das mãos dele, assim, existe também um fetiche dos técnicos em geral, sem acusar ninguém, sem entrar nesse tipo de coisa, mas sobre o controle, né? É o meu time, eu decido, eu comando. O Felipe Luiz falou, daqui a pouco esse rapaz vai escolher onde ele joga. Se ele quiser jogar aqui, ele vai jogar. Se quiser jogar lá, vai jogar, porque ele é muito diferente dos outros e tal. Elogiou seus jogadores, falou, abriu a coletiva dizendo, eu acho difícil que eu viva o que eu vivo no Flamengo em qualquer outro clube. Ele tá engatinhando como treinador, e eu digo isso sem juízo de valor. É assim, são os primeiros meses do primeiro clube profissional que ele dirige. A primeira pré-temporada que ele comanda na vida foi essa. E ele já está falando que não vai viver o que ele vive hoje no Flamengo em nenhum outro clube. E ele explica. Por quê? Porque ele foi companheiro de alguns jogadores, ele conhece esse grupo por dentro. Eram pares. Hoje ele está no comando. Ok, muitos já saíram, o Flamengo também
foi mudando, reformulando o seu elenco, e é natural que seja assim, mas ele ainda tem muitas sensações da época em que ele jogava no Flamengo. O vestiário, para ele, é o mesmo lugar, né? E ele tem um conforto para falar e para ser sincero e para elaborar as respostas que a enorme maioria dos treinadores, até consagrados, gente que já ganhou muito, não tem ou não revela. E isso mostra muito a confiança que ele tem no próprio trabalho e a falta de preocupação que ele tem com tudo que não está sob o controle dele. Então, sabe aquela resposta? A gente tem que se preocupar com o que a gente controla. O que, não, né? O que a gente não controla está fora do nosso alcance. O que eu posso fazer? Então, assim, ele trabalha tanto, ele é tão caprichoso, ele é tão obsessivo, no melhor dos sentidos, que ele não tem por que se preocupar. E até agora o time responde muito bem em campo ao que ele pede. Esses números aí, embora no início, né, são números bem iniciais mesmo, 19 partidas, 2 troféus, uma derrota num Fla-Flu, são números que mostram a qualidade do trabalho dele. E eu acho que não existe uma possibilidade muito grande de acontecer com o Felipe Luiz o que aconteceu com vários treinadores que o Flamengo teve, desde que o mentor dele, ou um dos mentores, o Mister Jorge Jesus, deixou o clube por conta própria, depois de mostrar os números que a gente exibiu na tela passada aí. Treinadores ou não foram compreendidos / obedecidos na sua ideia de futebol, ou tiveram que trabalhar com um grupo saciado que eles não conseguiram motivar, que eles não conseguiram mobilizar. E eu não estou falando de igrejinha, motim, nada disso, mas uma parte do trabalho é saber mobilizar grupos que ficaram grandes porque ganharam muito. E o Flamengo tem esse grupo desde 2019. A cada ano é menor, mas os 2 principais ganhadores de troféus da história do clube, com 14 cada um, como disse o Pedro no material que ele nos mandou, são remanescentes do ano de 2019, o Bruno Henrique e o De Arrascaeta. Os últimos. Né? Os últimos. Então, o Felipe faz o Flamengo jogar como ele quer, isso está muito claro. O segundo gol ontem é um gol ensaiado, parecia um treino. A bola que volta para o Rossi 2 vezes e ele parece se desvencilhar da bola, mas não. Ele acha, dá para ver, ele faz um movimento com o braço, ele está orientando a jogada. Aí ele acha o Plata desvia, o Michael já corre antes da bola chegar no Plata. E aí o Bruno Henrique finaliza maravilhosamente com a qualidade que ele tem. Então o time joga como ele quer e você percebe, do ponto de vista hierárquico, até surpreendentemente, alguém que era jogador até pouco tempo demonstra um controle, aí sim, dá para ver que ele tem um controle absoluto do time dentro do campo. E ele deve ter esse controle fora do campo no dia a dia também. Então, assim, é muito, 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 muito promissor, mas muito mesmo, de uma maneira que se vê poucas vezes. Um treinador como ele, no início da carreira, com tanto, para usar uma expressão, ele falou que o Wesley não tem teto. O Felipe também não tem. Técnico conversível. O Felipe também não tem. E a gente sempre discutia aí como é que o Felipe ele ia se organizar com os jogadores que eram seus pares até há pouco, porque tomar decisões como ele tomou com o Gabigol e como ele falava com o Gabigol, e o Gabigol dizendo inclusive que precisava sair do Flamengo para voltar a ser amigo do Felipe Luiz, diz muito sobre isso. E ele nunca em nenhum momento ele titubeou, ele sempre chegou ali para ser o treinador, para mandar e para dominar tudo, e é isso que ele tem demonstrado todos os dias à frente do Flamengo. O Textor falou sobre a derrota em uma resposta, inclusive, exclusiva a Roberta Barroso. Vamos colocar as aspas do Textor e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Bruno Henrique e o Arrascaeta também. Que deselegante esse John Textor, né, cara? Que deselegante, né? Só quero ver se eles ganharem a Recopa, se vão falar também que não vale nada. Só quero ver. Os 2 jogadores com maiores títulos na história do Flamengo. O John Textor disse o seguinte: não me preocupo com este resultado. Um calendário de 11 meses é ridículo. Não é possível manter a mesma intensidade nesses 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileiro, na Libertadores e Mundial de Clubes. Fecha aspas para o John Textor.
É isso, Zupa. É o Textor falando e depois de todo mundo já ter visto que ele está atrasado nesse início, nessa escolha de treinador, nessa reformulação do seu elenco, mas querendo demonstrar para o torcedor que não está preocupado, mas o torcedor está começando a ficar sem paciência. O torcedor sim, mas eu tô com o Textor nessa, eu concordo com o que ele disse, o Botafogo, a derrota de ontem para mim não deveria significar um aumento da pressa para ter o treinador, assim, mais importante do que ter um treinador é o Botafogo ter o treinador certo para esse trabalho. E assim, o Botafogo não está parado, né? Uma coisa é falar, o Textor largou mão, para ele tanto faz, ele não quer contratar um técnico agora. Isso não é verdade, o Botafogo tentou... Primeiro, nesse caso específico, o Botafogo é vítima da interrupção do trabalho, né? O treinador foi embora, o Arthur Jorge foi embora, o Botafogo não queria mudar o técnico. O Botafogo tentou contratar técnicos que ele julgava competentes para o cargo e não conseguiu. O Botafogo tentou contratar o André Jardine no ano passado e o Jardine não quis ir, direito do Jardine. O Botafogo teve conversas com o Rafa Benítez, que eu não contrataria, tá? Mas o Botafogo teve conversas. O Botafogo sondou o Tata Martino. Eu também não contrataria, mas o Botafogo fez contato. O Botafogo entrevistou esses dias, ontem, o Tite, né? Tem contatos com o Tite, com outros técnicos. O Botafogo está se movimentando. Então, assim, claro que o ideal seria o Botafogo agora ter o seu técnico, ter o Arthur Jorge era o ideal, né? Mas não tendo o Arthur Jorge, era o ideal ter já um treinador compatível com esse trabalho, à altura desse trabalho, desenvolvendo 2025 do Botafogo, montando o elenco, embora no Botafogo o técnico participe pouco da montagem do elenco, o técnico recebe os jogadores que o clube contrata, mas claro que seria ideal que tudo isso já estivesse funcionando no Botafogo. Mas, assim, há tempo, eu concordo com o Textor, a temporada ela é muito longa no Brasil, ela é muito extensa. Essa parte agora da temporada é a parte menos importante para os resultados mais importantes que o Botafogo quer ter. Então, dá para contratar mais tarde o técnico, e eu não estou falando para contratar depois do Mundial ou um mês antes do Mundial, mas eu não compro a ideia da pressa. Eu acho que mais importante do que ter o técnico rápido é ter o técnico certo. Então, o Botafogo tem que seguir o seu planejamento como vem seguindo e fazer uma escolha correta. O Botafogo vem sofrendo nesse ano o que outros times sofreram nos últimos anos, né? Vamos lembrar, o melhor time do país, o melhor time do continente, ele é penalizado na temporada seguinte. É só lembrar como o Flamengo, como foi o começo de trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, Mundial, sem preparação, já perdeu, tumultuado, sem pré-temporada, atrapalhou todo o ano. Como é que foi o começo do ano do Fluminense no ano passado? Pré-temporada ruim, jogadores se apresentaram depois dos demais, o time começa mal, a temporada complica. E esse ano é o Botafogo que está pagando o preço de ter sido o melhor time da última temporada. Então, assim, é natural que o Botafogo agora tenha mais problemas do que os outros times tiveram. Que o Botafogo agora tenha mais problemas do que ele teve no ano passado. Isso faz parte de um calendário mal montado que sufoca o melhor time da temporada passada. Em relação ao técnico, é preciso escolher o técnico certo. E eu ainda acho que há tempo para esperar. Quero te ouvir também sobre o tema, como é que você vê essa situação do comando, o nome citado pelo Zupac, do Tite, de abertura de conversas com o Tite e tudo mais, o assunto técnico do Botafogo e o impacto... Galera, esse assunto de técnico do Botafogo não me interessa, né, cara? O interessante aqui é a repercussão do título do nosso Mengão, que tá legal demais essa segunda-feira, né? Começando essa semana, alegre e feliz, com a imprensa inteira se rendendo ao excelente futebol apresentado pelo Flamengo. Tá feliz, tá contente? Comente aqui o que você espera para este ano. O Flamengo que vai disputar várias competições, incluindo Mundial, Super Mundial de Clubes, né, galera? Que começa ali pelo mês de junho, julho, né? Vai ser bacana demais, né? O Flamengo ainda pode disputar, contando com estadual, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. 5 títulos o Flamengo vai disputar ainda nessa temporada, e eu acredito que o Flamengo pode ganhar mais 3 títulos nessa temporada, fechando o ano aí com 4 títulos. O que você acha? O que você pensa? Jogando esse futebol atraente, envolvente, dá para ganhar, não dá, galera? Mundial não, cara, mas aqui os títulos do continente dá para ganhar, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, dá para ganhar, né? Eu acho que dá, cara. Elenco o Flamengo tem. Se o Felipe Luiz conseguir fazer um rodízio bacana, meio de semana um time, fim de semana outro time, um time de Copas, um time para o Campeonato Brasileiro, eu acho que dá para levar aí
pelo menos Brasileiro e Libertadores, cara. Acho que dá sim. Se jogar desse jeito, meus amigos, os outros times não vão ter chances contra a gente, né? Dito isso, muito obrigado a todos vocês. Tendo mais vídeos top legais da imprensa repercutindo o Mengão, eu trago aqui para vocês. Inscreva-se, deixa o like e ative o sininho. Valeu, galera. Fui!